Bom dia, meus queridos amigos. Mais uma vez estamos reunidos em seu nome, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula e seus mentores de nossa casa, para mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Cheio. Nós vamos iniciar o nosso trabalhinho lendo uma mensagem de meditação falando de Jesus. Esse momento que estamos passando, só Jesus está aqui para nos ajudar, nos revigorar. Então, a nossa mensagem é do momento espírita. Diz assim: Jesus, o bom pastor. Desde muito ele já era esperado. Cantando pelas bocas proféticas de Israel, todo aquele povo aguardava sua vinda. Na imaginação daquele povo sofrido, ele seria o herói do mundo, o guerreiro da grande nação. Retomaria o que se havia perdido e reposicionaria Israel nas glórias do mundo. No entanto, ele preferiu vir ao mundo no anonimato de uma estrebaria. Por 30 anos, seu cotidiano foi a simplicidade da casa paterna, no burgo quase esquecido de Nazaré. O rei solar fez-se carpinteiro, homem comum, entretido com as coisas comezinhas daquela gente simples e humilde, esperando sua hora chegar. E quando saiu ao mundo para pregar as coisas de Deus, nunca mais a humanidade foi a mesma. Conhecedor da alma humana, foi capaz de revelar os segredos profundos da lei de Deus na linguagem simples daqueles que o ouviam. Se as meretrizes, leprosos, cegos e coxos eram sua companhia, e os amava em intensidade, também sabia conviver com as autoridades, os sábios e os amoedados. Ele veio para os doentes, pois, conforme ele mesmo afirmou, os sãos não precisam de médico. Os doentes da alma estão em todo lugar. Fez-se o médico de todos, ao oferecer o seu remédio para curar os males da alma. Para tanto, exemplificou e vivenciou a exaustão, o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Como ele bem lembrara, seu maior mandamento da lei do Pai. Entendendo as dores da alma, posicionou-se como bom pastor, prometendo cuidar de cada um de nós, as ovelhas de seu rebanho. Vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eis a promessa que todo coração sedento de paz deseja ouvir. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. Falava ele da sua proposta de convencer-nos a nos deixar arrastar pelo amor. Nunca antes e nem depois dele alguém vivenciou o amor ao próximo em tão elevada pureza. E amava com tal intensidade que curava leprosos com seu toque, estancava hemorragias com suas virtudes, e processos obsessivos intensos se desfaziam sob o teu comando. Sua pureza incomparável legou-nos as lições mais belas que a humanidade jamais houvera tido, muito embora ainda incompreendidas, quando não esquecidas por nós. Mas, eis que nesses dias de aflição e angústia, de transição e tumulto pelos quais passa a Terra, novamente a voz dele ecoa em nossos corações. Vinde a mim todos vós que encontrais cansados e aflitos. Somos todos nós, os cansados e aflitos, necessitados do seu regaço amoroso, a amparar nossas dificuldades, a nos sustentar o caminhar, a nos encorajar a seguir em frente. Não esqueçamos, então, de que ele será sempre o bom pastor, a cuidar de cada um de nós, as suas ovelhas. Permitando-nos adentrar no seu retiro, seguir a sua voz e o seu comando. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Sigamos com ele, sintamos e vivamos a sua paz. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus é o nosso mestre. É o médico das almas. Nós temos que estar sempre com ele no coração e seguir sempre as leis morais e as suas leis.
os seus ensinamentos. Com certeza ficaremos bem. Muito obrigado. Dona Clélia, por favor, leia a mensagem da nossa irmã Sheila. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É a mensagem da Sheila: escolhas. Inúmeras situações no mundo resultam das escolhas que fazemos. Haverá momentos em que te sentirás impelido ao revite. Entretanto, poderás escolher a concórdia. Não faltarão instantes em que o desânimo tentará te envolver. Todavia, poderás optar pela perseverança. É possível ainda que as sombras te convidem para um futuro incerto, porém serás livre para seguir a luz. Pensa nisso, e da próxima vez em que a vida te colocar em situações difíceis, lembra-te de que felicidade ou aflição resultarão da escolha que fizeres. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Como sempre, o nosso irmão Sheila, deixando um recadinho para a nossa reflexão. Mensagem pequenininha, mas, não é? Dá para refletir. De muita reflexão para nós. Agora, meus irmãos, já preparados no nosso ambiente, vamos agora fechar nossos olhos, vamos pensar em nossa casa, lá na câmara cheia, no refeitório, como estivéssemos lá, para abrir a nossa sessão com prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, irmã Sheila, querida irmã, que nos sempre traz mensagens maravilhosas. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Sheila. Esperamos que possamos ter um trabalho bonito, tranquilo, de muito aprendizado e caridade. Que os mentores de nossa casa nos protejam para que possamos ter esse trabalho tão esperado por nós durante a semana. Muito obrigado, meu Pai, essa oportunidade que nos dá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu peço agora à nossa irmã Márcia que faça para nós a leitura de um texto do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, minha irmã, pela leitura do Evangelho. Agora, meus irmãos, hoje é a primeira quarta-feira do mês e é o dia da sessão Conforto. E hoje quem vai nos brilhar com o seu estudo é a nossa querida irmã Dona Clélia. Boas vibrações, minha irmã. Bom dia para aqueles que ainda não dei, não é? Sejam todos bem-vindos. E, justamente, na primeira quarta-feira de cada mês, nós costumamos falar sobre este livro aqui, Primícias do Reino. Ele está acabando, como o ano também está acabando. E hoje é o número 19, e justamente o final, o último, vai ser Jesus. Então, vamos ver aqui, é o Simão Pedro, pedra sobre pedra. É o despertar da consciência, o remorso,
culpa, o arrependimento. Vamos então ver. Aqui, o nosso livrinho começa falando, né, sobre justamente aquela pesca milagrosa. Mas vamos com calma, não é? Porque tem muita coisa ainda para nós raciocinarmos, porque isso daqui, gente, nós fazemos um estudo junto com vocês. Ninguém vem aqui para ensinar nada a ninguém, não é? Nós tivemos até um pouco de dificuldade por causa do tempo, fizemos isso ainda há pouco, mas vamos ver, né? Com bastante tranquilidade, eu espero que vocês hoje tenham bastante paciência com a dona Clélia, porque vamos ver o que vai sair, né? Espero que saia tudo bem. Então, nós temos, como nós já dissemos, quem era Pedro? Quem era Pedro? Né? O Pedro era um homem correto, era um homem simples, e por vezes ele era até um pouco ingênuo. E ele era, assim, de terras, daquelas terras lá perfumadas de rosas, de Betsaida, né? Lá próximo ao lago de Genezaré, na desembocadura do Rio Jordão. E ele se abastecia de peixe, né? Ele era um comerciante. Era casado, né? Tinha filhos, e em grego apelidaram de Petros. Petros, o que quer dizer Petros? Todo mundo sabe, né? Petros quer dizer pedra, quer dizer rocha, aquela coisa bem firme, não é? Então, quando Jesus o chamava de pedra, de rocha, ele se perguntava às vezes: será que Jesus, o mestre, ele me deseja dizer que eu sou uma fortaleza? Ou uma fortaleza assim de ânimo, de fé? Ou será por causa da minha cabeça dura, não é? Por que será que Jesus o chamava de pedra? Então, nele, nós temos 3 fases. A fase antes de conhecer Jesus, o período em que ele conviveu com Jesus, não é? E anos após a morte do Divino Mestre, né? Daquele seu divino amigo. Então, até que um dia, por curiosidade, né? Por descrença, talvez, ele foi ouvir a pregação. Esse dia, ele jamais foi o mesmo. Ele se modificou por completamente. Ele desejava saber de quando, porque Pedro ele tinha a nítida sensação de que já conhecia Jesus, que aquele não era o primeiro encontro deles. Então, ele desejava saber de quando, de onde ele já tinha visto Jesus. Então, brilhou muito, mas ele brilhou muito por causa de quê? Dos seus erros, não é? Porque geralmente a gente aprende muito com os nossos erros. Então, Pedro foi aquela pedra angular, né, da igreja nascente. Ele foi aquele discípulo por excelência. E Simão Pedro, que se levantou do engano para viver com Jesus, vejam bem, até o último instante da sua vida, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Nós estamos falando isso assim de uma maneira geral e depois nós vamos para os pormenores, vamos dizer assim, né? Então, gente, a percepção do Pedro, a acuidade do Pedro, né? E que se desenvolveu, essa acuidade, ela se desenvolveu tanto, que o Pedro chegou até a escrever 2 epístolas, tanto na parte poética quanto na existencial.
Então, nós estamos fazendo um breve relato, e depois Pedro, ele foi preso, ele esteve preso com Paulo de Tarso, né? Mas o soldado na prisão, eu via tanto os dois falarem de Jesus, que o soldado ficou impressionado e chegou até a soltar os dois. E foi nesse momento, depois a Ana vai passar, eu estou fazendo uma breve síntese, né, da coisa, para passar para o livro. Né? Então, foi nesse momento que Pedro saiu, foi para a rua, em liberdade, e quem é que ele encontra? Ele encontra Jesus. Jesus vindo, não é? E aí ele diz assim: "Oh, mestre, que bom que eu encontrei." Ele fala para ele, né? Jesus passa por ele, prossegue indo na direção oposta. Ué, Jesus, onde é que vais? E Jesus responde: vou ser sacrificado outra vez. Vou a Roma para ser sacrificado outra vez. Vou para o meu rebanho, já que tu o abandonas. O apóstolo, então, se deu conta do que fizeram e vai a Roma. E para não se igualar a Jesus, vejam bem, para não se igualar a Jesus, ele foi crucificado. Foi crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar a Jesus. Não é? Então, nós temos aí todos esses quadros que nós separamos rapidamente, né? Com quase hoje, mas a Ana depois vai passando devagarzinho. Então, nós vamos agora para o nosso livro, né? Que é esse livro aqui que nós estamos estudando, que nós estamos vendo. É o Simão Pedro, a Pedra sobre Pedra. Então, o que acontece? O que é a coisa mais importante aqui? Ana já podia passar uns quadrozinhos para mostrar essa trajetória do Pedro, tá? Vê aí o que você tem aí. Vamos lá. Olha, e aí é o encontro, né, de Jesus com Pedro. Pedro tinha acabado de pescar, oferece o peixe para que eles comam, né? Está aqui nesse livro, isso tudo. E o segundo quadro, Ana. Então, eles se conhecem, né? Eles se tornam, assim, amigos, estão conversando. Então, o primeiro caso que nós temos aqui no nosso livro é justamente, né, aquele terceiro reencontro com o mestre. Fora tão rápido e Pedro jogava a rede incessantemente, né, com uma ânsia de pescar, de recolher aqueles peixes, né? Mas não conseguia nada. Até que Jesus falou com eles, ao tentar, pediu que ele jogasse a rede para o outro lado. Né? E aí o que aconteceu? Cheinha de peixe. Nós paramos um minutinho, porque tudo na nossa cabeça é muito concatenado. E nós lembramos que nós damos a da Gênese. E no capítulo 15, fala sobre os milagres de Jesus. Mas nós sabemos que milagre não existe. Seria uma derrogação das leis naturais. E sabemos que isso não pode existir. Então,
ao tentar levantar as cordas, Pedro se extasiou com aquela abundância de peixes, e era muito surpreendente aquilo. E somente então Pedro percebeu que estava nu. Ocultou-se no barco, assim tosco, e compôs-se com a túnica, né? E alongou os olhos, e lá estava na praia o mestre. Nós já mostramos essa gravura, não é? A circulação assim dele, em descompasso, provoca nele uma espécie de uma tonteira, né? Mas tudo nele era uma coisa assim de uma indizível, né, alegria. Ele estava muito alegre. Então, nós já vimos também, né? Ele não esperou que o barco se aproximasse da água, né? Então, quando os outros chegaram com os peixes, o amigo tomou um, como nós já dissemos, assou nas brasas, naquelas brasas improvisadas, e fez uma fogueira lá, né? E assou e comeu o peixe com eles. Nós já mostramos o quadro, né? Dele na praia com o peixe e ali Jesus. Então, minha gente, nós podemos ver, isso não foi um milagre. O que aconteceu? Pedro estava jogando a rede para o lado errado, né? E Jesus, na sua vidência, né? Na sua sapiência, ele via que daquele lado não tinha peixe. Não adiantava jogar a rede desse lado, se os peixes estavam desse lado. Então, foi o que Jesus fez. Mandou jogar para o outro lado, e então os peixes que ali estavam encheram a rede do pescador e ele viu. Mas não foi milagre, como sempre nós dizemos, né? Não foi milagre. Então, esse nosso livrinho, ele vem falando de Jesus e de Pedro nesse capítulo. Então, Jesus diz para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele pergunta: amas-me? A interrogação fora assim assinalada ligeiramente por uma tristeza. Jesus fazia essa pergunta, mas de uma forma assim triste. E olhou o Pedro com ansiedade e repetiu: será preciso eu repetir, Pedro? Aí ele responde: sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, nós já falamos até isso naquele resumozinho que fizemos no princípio, né? Aí, será que o Rabi estava duvidando da dedicação dele? O Pedro se questionava. E Simão. Aí, de novo, Jesus perguntava: filho de Jonas, tu me amas? Senhor, sabes tudo. Não pôde dominar as lágrimas. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida. Tu que tudo sabes, por que tanto me pergunta? Pedro, tu me amas? De aí, apacenta minhas ovelhas, Jesus falando. Digo-te, Simão, que quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Aí sim, para o Pedro, voltou à mente dele aquela noite cruel, aquela noite de insanidade. 3 vezes o mestre havia inquirido Pedro. 3 vezes. Ele se passa, não é?
disfarça. Então, não és também dos discípulos deste homem? Interrogaram a porteira da casa do sumo sacerdote. Não sou, gritara quase inconscientemente. Olha aí, ali aparece o galo que Jesus tinha dito antes do galo cantar, né? 3 vezes você vai me negar. Então, isso terrível caiu sobre as têmporas inflamadas. Quis correr, ele quis gritar. Não somente eu o conheço e eu o amo, mas o medo impediu. Não é? O medo impediu. Não o conheço. E depois ele se misturou às demais pessoas, né? Mas a mente assim, meio assim, nublada, né? Meio nublada. E aí depois as labaredas clarearam o seu rosto e disseram para ele, identificando, não és também um dos seus discípulos? Cólera surda estourou no seu espírito. Aí ele fala assim, é a outra pergunta, seu discípulo. Aí ele diz, não sou. Nunca fui. Eu nunca vi Jesus. Ele nega Jesus 3 vezes. Nós estamos na segunda, não é? Bom, aí perguntam de novo para ele, não te vi eu no horto? Não és amigo dele? Não, revidou com profunda mágoa. Eu nunca o vi. Então fora demais a sua dor, agora que cantar o galo triste, cronometrando, olha, a 3ª vez, a sua perfídia, a sua falta de fidelidade a Jesus. Então ele caíra 3 vezes. Ele negou, como disse o mestre, 3 vezes a ele. E aí o que acontece, mestre? Nós vamos vendo essa história que acho eu que todos nós já conhecemos. Nós estamos somente fazendo assim, lembrando da história dessa traição de Pedro por 3 vezes, antes que o galo cantasse, não foi isso? Então, o que nós vemos aí? Nós vemos uma figura de Pedro que, apesar de amar a Jesus, de dizer a ele que jamais o trairia, no momento de aflição, quando ele se viu ameaçado, que ele também ia ser preso, também ia ser condenado, ia acontecer isso, aquilo, ele acaba negando. Isso é uma dualidade, vamos dizer assim, entre o bem e o mal, não é? Nós, nesse livrinho aqui, nessa página, nós estamos vendo isso, essa dualidade do bem e do mal, a verdade, a importância da verdade, porque nós sempre, muitas das vezes, nós saímos pela tangente, não é? Nós não somos assim, de olhar olho no olho, de falarmos claramente aquilo que nós pensamos. Nós sempre lançamos mãos, às vezes, de subterfúgios. Então, Jesus, ele foi o caminho, a verdade, a vida. Ele veio nos trazer, nos mostrar o quê? A sabedoria. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala dessas 2 asas, do amor, da sabedoria. Então, nós precisamos ficar muito, muito atentos a isso. Precavidos, não nos deixarmos levar pelo momento pelo qual nós estamos passando naquela hora. A própria mensagem da nossa querida irmã Sheila, ela nos falou hoje o quê? Das escolhas, e nada acontece ao acaso. Olha a escolha que Pedro fez, não é?
Ele fez uma escolha que não foi a escolha adequada. E depois ele penou por causa disso. Ele sofreu por causa disso. Ele se redimiu depois por causa disso. Então, minha gente, esse livrinho, eu até não sei se todos têm, acho que não, mas quando a nossa casa abrir, né, a biblioteca tem, eu até falaria, né, com vocês que pudessem ler esse livro com tranquilidade. Esse livro aqui, ele nos traz a possibilidade da nossa reflexão, dessa parte da nossa doutrina, né, filosófica, fazermos refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, sobre o que nós precisamos continuar fazendo, porque estamos no caminho certo, ou precisamos mudar com urgência. Nós não podemos ficar parados, como dizia aquela música antigamente, né? Diz assim, vendo a banda passar. Não é assim. Nós precisamos lutar, nós precisamos demonstrar aquilo que nós estamos sentindo. Não é brigar, gente. Da discussão dizem que nasce a luz. Discutir no bom sentido, para que nós possamos chegar a um entendimento, né? A um denominador comum, porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o que vai acontecer? Não é? Vai esgarçar, se for um tecido, vai rasgar e os dois vão cair no chão. Assim que acontece, vamos soltar e cada um vai cair para um lado. Então, vamos pensar. Essas lições, não vamos falar lições, né? Essas reflexões que nós fazemos sobre esses trechos, esses textos do nosso Evangelho, elas nos levam justamente a isso, a mudança é o objetivo dessas reflexões que nós fazemos, desses estudos que nós fazemos, de parar para pensar como é que foi, como é que não foi, mas como é que Pedro fez isso? Nós também fazemos. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa, mas a gente, quando vê no outro, a gente sempre diz, poxa, mas como é que pôde? Como é que ele conseguiu fazer isso com o seu amigo, não é? Aquele amigo que confiava nele, e assim, assado, e por aí vai, não é? Eu estou achando que a Ana está muito, assim, vamos dizer assim, não está mostrando muita coisa. Tá bom, Ana, eu vou confiar em você, tá bom? Então, nós vamos continuar falando, né? Como nós dissemos, né? É necessário o quê? Nós vigiarmos. E aí, nesse aspecto, nós precisamos tomar bastante cuidado para a oração e a vigilância, porque nós costumamos, né, deixar um pouquinho para lá. A gente ora, né, ora, mas a gente às vezes não vigia, não. A gente às vezes deixa rolar, como se diz na gíria, não é? Então, é essa dualidade que nós já falamos, nós precisamos compreender, né, essa luta incessante que o mestre teve sempre justamente nessa parte do bem e do mal, do bem e do mal, do bem e do mal. Por que será que a gente, geralmente, né, a gente é mais levado a fazer uma coisa, né, e que depois a gente se arrepende? Não é que seja o mal, aquela coisa assim, mas a gente se arrepende depois. Ué, por que eu não fui por aqui? Olha, bem que eu tive essa intuição de seguir pelo caminho, pelo meio. Por que eu fui pela direita? Por que eu fui pela esquerda? Eu tinha que seguir reto o meu caminho, né? Então, veja bem. Então, quando o Rabi, né, ele passeava assim os seus olhos sobre a dor da multidão, o que ele fazia? Ele
era assim, taciturno, não sei o quê, o que ele fazia, não é? Ele dava sempre o quê? Esperança. Jesus, ele sempre trouxe esperança. Esperança para que nós possamos continuar o nosso caminho. Então, o que ele fazia? Ele nos concitava a quê? A levantar e a segui-lo. Assim que ele fazia, era sempre assim. E nós, até hoje, nós estamos fazendo isso. Nós sabemos que ele próprio disse que ele era o caminho, a verdade, a vida. O caminho, a verdade, a vida. Aquele que o seguisse não andaria nas trevas. Ele falou isso, né? Então, o que acontece? Ele sempre... nós precisamos disso. Nós precisamos ter uma fé, mas fé inabalável. Como diz o nosso Evangelho, não é? Ali no começo, Kardec coloca fé inabalável. Todo mundo sabe, né? O que Kardec botou ali. É aquela que pode estar de frente à razão. Não é uma fé, aquela fé, como é que nós podemos dizer? Né? Que acredita piamente porque foi o fulano que disse. Não, não. Nós temos, a nossa doutrina, ela nos leva a raciocinar, como já dissemos ainda agora, a reflexão. Nós não vamos fazer nada porque o outro disse que é bom, que é assim, que é assado. Né? Nós vamos seguir a nossa, vamos dizer assim, nós vamos medir as consequências. O que é bom, o que é ruim. Né? Se o caminho daqui não é bom, se esse caminho também não é, vamos pelo meio, vamos seguir outro caminho, vamos pelo centro. Mas, enfim, nós estamos falando que nós estamos, à medida em que nós lemos uma palavra aqui no texto, aí nós vamos comentando aquilo que nos vem à cabeça, não é? Então, o que acontece, gente? Né? Desde a ressurreição, né, aclaravam-se os painéis, as recordações ofereciam, assim, uma lucidez assim mais soberana. Então, dizer assim, eis que deixamos tudo para seguir-te. Que lucraremos com isto? Este era o homem rude, fazendo essa pergunta para Jesus. Eis que deixamos tudo para seguir-te. Que lucraremos com isto? Era o homem rude. Explica-nos esta parábola. Era o espécime avançado da ignorância. Olha aí. Está aqui escrito nesse livrinho. Nós estamos lendo para nós refletirmos. Explica o espécime avançado da ignorância. Ensina-nos a orar. Já a pedra se cindia ante a luz. E no Tabor, egoisticamente, sugerira fossem levantadas tendas para eles. Sim, senhor, sabes o quanto te amo. Desejava permanecer fiel e dar-te. Olha aí. Agora vem o quê? A sabedoria. A sabedoria. A sabedoria dele, de Jesus, a iluminar o seu amor, fazendo assim uma diferença trivial do sublime, né? O trágico e do que é superficial. Veja bem, porque nós às vezes confundimos um pouco as coisas, né? Então nós precisamos fazer essa diferença entre o trivial, o sublime e o que é superficial. Muitas vezes a gente se apega ao superficial e esquece daquele trivial, do sublime, né?
Bom, enfim, então eu te seguirei. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Rebombava na mente. Sim, tu sabes que eu te amo. Estava desde agora indubitavelmente, ineludivelmente, sem ilusões mais, estreitado ao rabi, entregue aos seus conceitos, entregue aos seus cordeiros, Então, dias depois, viu-o acender entre as lágrimas da saudade e da gratidão profunda. E desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu rebanho. Eu hoje estou fazendo uma coisa de uma maneira um pouco diferente, né, da que eu costumo fazer, mas nós vamos chegar lá, no finalzinho, tá bom? Parece que está uma coisa assim meio monótona, meio chata. Dona Clélia hoje está muito, fala, não mostra nada. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Não, que bom. Então tá bom. Pois é, mas eu acho que eu estou falando muito, não estou mostrando assim gravuras, coisas que vocês gostam de ver, não é? Essa sequência toda, mas elas vão chegar. Então, na Casa do Caminho, onde é que está a Casa do Caminho? Vamos mostrar? Hein, dona Ana? Aparece, dona Ana. Mostra alguma coisa aí, dona Ana. Olha aí, ó, tá vendo? A Casa do Caminho. Nessa casa aqui, ou na estrada de Jopa, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo, ou em Roma, a figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. O mérito missivo e da esperança, até o momento em que, com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes da fé viva, outras mãos cingiram as suas mãos e o levaram ao testemunho. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Essa liçãozinha, esse capítulozinho, ele termina assim, na Casa do Caminho, ou na estrada de Jopa, ou em Antioquia. Então, vem falando justamente isso, né? Que Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. Então, minha gente, é um capítulo que nos faz refletir muito sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, se nós estamos aproveitando bem ou mal a oportunidade da reencarnação. Porque reencarnados nós não viemos, nós sabemos disso. Não viemos aqui para comer doce, para sair, dançar, né? Nós temos uma finalidade. A cada reencarnação, nós sabemos que nós viemos com uma determinada tarefa, né? Então, que nós possamos fazer isso, nós possamos cumprir a nossa tarefa da melhor maneira possível, não nos desvirtuarmos pelo caminho. Mas assim aquela é tão chata, eu tenho que conviver com ela. Se eu acho que a pessoa é chata, não é que a pessoa, meu Deus do céu, nós não estamos juntos à toa, não estamos juntos à toa. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para nós, apararmos as arestas, para nós tirarmos, sabe, todas as dúvidas que existem
Se eu antipatizo, é difícil, sabe? Eu não estou dizendo que seja fácil, não. É muito difícil você conviver com pessoas que são suas inimigas ou que foram suas inimigas, né? É difícil, mas não é impossível, não. E a gente vai conseguindo a cada reencarnação e justamente se aproximando daqueles nossos desafetos e começando a conviver com esses nossos desafetos de uma maneira melhor, de uma maneira mais sadia e que vá realmente nos levar à evolução. Nós vamos terminar, né, com um poema. Esse poema é Andando sobre o Mar. Depois que o Salvador deixou a multidão a comentar dos pães, a multiplicação, subiu ao monte e ali ficou a contemplar a beleza do céu e a poesia do mar, sentindo o coração pulsando, confortado pelo grande milagre há pouco realizado, sabendo que o fizera apenas pelo amor que sempre dedicara ao pobre pecador, fazendo reflorir na paz que puxava a dor de cada dia e fazendo brotar, numa festa de rosas, os tristes corações e as almas dolorosas. E foi talvez ali, naquela solidão, que Jesus recitou a mais doce oração. Caía a tarde, ao longe um barco navegava, soprava a ventania, o mar se revoltava e as ondas pareciam querer tragá-lo de repente. Os discípulos seus, pelo negro terror da morte, dominados, pescadores leais, homens do mar como eram, diante da tempestade, eles logo souberam que já não lhes restava mais leve esperança. Tudo estava perdido, a não ser que a bonança, por milagre, nasce demais. E Jesus, que do monte os contemplava em ais, moveu-se de piedade, veio devagar, leve como a virtude, andando sobre o mar. Quadro maravilhoso aquele, quadro lindo, que o tempo consagrou com seu valor infinito. Nem as mãos dos grandes escultores, nem o gênio dos mais afamados pintores poderiam gravar no mármore ou na tela aquela aparição divinamente bela. O céu encapelado, o céu a lampejar e Jesus muito leve, andando sobre o mar. No seu medo, porém, os discípulos veem apenas um fantasma a lhes surgir do além. Mas, tal como a bonança esplendorosa e pura, a voz do Salvador soou-lhes com doçura. Não temais, que sou eu. Tende ânimo, porque o Pai que tudo sabe, o Pai que tudo vê, sentiu a vossa angústia, ouviu vossa oração e vos mandou por mim a sua redenção. Então Pedro exclamou: se és tu, ó mestre amigo, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo. E ele lhe disse: vem. Pedro seguiu, mas logo, vacilando, gritou: Senhor, eis que me afogo, oh, salva-me, Senhor. E o mestre o segurou, e muito paternal e calmo,
lhe falou: por que tu duvidaste, homem de café? Tem ânimo, levanta e firma-te de pé, pois aquele que crê e é salvo pela graça pode ordenar ao vento e a tempestade passa. E entrando ambos no barco, o mar ficou sereno, como a própria expressão do Nazareno. O céu torna-se azul, cessou o vento, o açoite e a lua. Toda noite era a coroa astral de Deus no firmamento e o símbolo da luz do Novo Testamento. E os discípulos vão agradecer, elevando aos céus a prece ardente, libertos, afinal, do peso das agruras, aprendendo do Mestre, à luz das Escrituras, as mais belas lições, os conselhos mais orações sem mágoas, sem ressacos, claros como o esplendor balsâmico do luar, e leves como Jesus, andando sobre o mar. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Vamos lá, dona Ana, vamos ouvir agora uma música, tá? Para terminarmos o nosso... Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir.
eu te farei um pescador de homens. Então, meus irmãos, Jesus está conosco, está no leme. Ele não vai deixar o nosso barco sobrar. Mas nós precisamos nos unir, nós precisamos ter fé, a esperança necessária, né? E aí lembramos agora, a troco de nada, do Pastorino. O Pastorino ele tem uma frase que ele diz assim: faça como o sol que desperta todas as manhãs, sem se importar com a noite que passou. E é isso que nós precisamos fazer. Porque hoje pode chover, ter tempestade, ter aquele tufão, aquela coisa toda, mas no dia seguinte, ó, tô nem aí, o sol levanta, aparece, não é? E é isso que nós precisamos fazer. O sol vai levantar para nós também. Nós estamos passando por um momento, uma fase. Vamos ter fé, vamos ser fortes, vamos nos juntar. E o principal de tudo, minha gente, o principal de tudo, nesse momento, se chama união. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que a paz do Senhor fique com todos. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Clélia, pelo seu estudo. Muito, muito bonito, muito emocionante, os seus recados, as suas reflexões e o texto do livro, muito bonito. Agora, muito obrigado. Agora vamos fazer a nossa irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar nos mentores de nossa casa, pensar em Jesus, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco. Em primeiro lugar, vamos pedir perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas, e que tenhamos capacidade de perdoar também. E vamos começar a pedir pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, pelas nossas crianças que estão nos orfanatos, abandonados na rua. Vamos pedir pelos idosos do Lar de Francisco, de todos os asilos, pelos moradores de rua que não têm um lar. Vamos pedir também pelas aldeias indígenas, pelos refugiados, pelos países que estão em crise, pelo nosso país, que aí está numa crise tremenda, mas que vai tudo ser recuperado, se Deus quiser. Vamos pedir pelos sofredores, que são muitos, não só pela Covid, como também por outras doenças. Pedir ao doutor Bezerra de Menezes e sua falange, irmã Sheila e sua falange, que possa percorrer todos os lugares onde temos irmãos em sofrimento, ajudando em sua recuperação. Enfim, Pai, vamos pedir por toda a humanidade, para que todos encontrem a paz. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora, eu vou pedir à nossa irmã Ana que faça para nós a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, muito te agradecemos por mais esse encontro, pelas mensagens aqui recebidas, que possamos chegar à amorosidade que Pedro conseguiu, à proximidade com Jesus, aproveitar esses exemplos, essas mensagens, para continuarmos cultivando a nossa transformação e aproveitarmos esse momento pelo qual estamos passando para vibrarmos cada vez mais pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos, nos unirmos em tudo que pudermos de melhor
para a nossa vida, Senhor. Muito te agradecemos, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigado, minha irmã, pela sua prece. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalhinho, vamos dar lida ao boletim informativo de novembro de 2020. Campanha para o Dia das Crianças. Graças à colaboração de todos, 256 crianças receberam brinquedos, cestas básicas, material escolar e kit de higiene. As mães e as crianças ficaram muito felizes com os presentes e, fazendo coro com elas, agradecemos esse movimento de amor. Já estamos divulgando a prestação de contas nos grupos de WhatsApp. Iniciaremos a campanha de Natal na próxima semana. Para o lado de Francisco, os nossos idosos necessitam de médico, de qualquer especialidade. Estamos aceitando doação de fralda G, EG e XG, da Big Frau, roupa íntima G e EG, feminino e masculino, luva látex M e G, esparadrapo micopólio. Entregas diretamente do lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, em Rachoeira. Também estamos com a campanha permanente para a doação semanal do Hortifruti Grangeiros para o lar. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação e enviando cópia do comprovante para o WhatsApp 21 99 7866 525. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Terça-feira, às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, 10 e 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp e 20 horas pelo aplicativo Zoom. Domingo, às 15h30, pelo YouTube. O link convite para reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e pode ser compartilhado. As reuniões públicas são gravadas e são publicadas no site da congregação, na aba divulgação /CEP, no YouTube, /reuniões públicas. No site da congregação, www.esp.org.br, encontramos Prece pela Humanidade, diariamente às 21h30 em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando pandemia, irradiação e prece à distância, e clicando no link para acessar o formulário para a inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados, todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Selecione pandemia, irradiação e prece à distância e clique no link da prece para acessar o formulário e incluir os dados. Estudos virtuais. Todas as terças, estudando o Evangelho. Quartas, evangelização infantil-juvenil, infanto-juvenil. Quintas, conhecendo a revista espírita. E sábados, páginas de luz, na aba divulgação /CFP no YouTube. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do formulário existente no menu pandemia /estudos à distância. No mesmo local, a relação dos cursos realizados atualmente encontra-se disponível. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Cheio. Muito obrigado pela presença de todos, a participação, e esperamos contá-los na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem em paz, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus.